Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Juntos, mais uma manhã para a leitura e meditação da Palavra de Deus. O Evangelho, cumprindo a nossa missão de estudar, de ler o Evangelho todo. Não apenas parte, não apenas alguns versículos, algo que nos interesse, mas toda a palavra vinda da parte de Deus, não rejeitando, não deixando nada de lado, mas todo o Evangelho. Estamos aí já na nossa caminhada no último capítulo do Evangelho de Lucas e convido-o a abrir comigo Lucas capítulo 24, que diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O capítulo inicia dizendo: mas no primeiro dia. Temos feito menção já algumas vezes a importância da Bíblia estar organizada desta forma para facilitar a nossa vida. Livros, capítulos, versículos e as seções, os títulos existentes. Mas muitas vezes ele nos separa de coisas importantes que foram ditas anteriormente. E aqui ele inicia: mas no primeiro dia. Esse texto e essa palavra está relacionada ao final do capítulo 23. A partir do verso 24, a palavra diz: Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Depois da caminhada desde a Galileia, acompanhando o Mestre em todos os acontecimentos. O acontecimento mais importante, a crucificação. Na cruz, as mulheres estavam presentes. Os 11 não estavam, apenas João, um representante dos discípulos. João estava presente, João estava ali. E, além dele, as mulheres que estão presenciando fatos,
acontecimentos e agora são as primeiras testemunhas, as primeiras a receber a notícia, as primeiras a verem um túmulo vazio e a receber da parte do anjo a notícia de que ele não está ali, ele ressuscitou. Que privilégio, que grande privilégio! E nós pensamos, né, gostaria de ter um privilégio desse, gostaria de receber uma notícia desta. Mas vejam bem essas mulheres não perdem oportunidade, essas mulheres não estão longe, elas estão próximas do seu Senhor. Toda a via crucis, toda a caminhada para o Calvário, desde da Galileia, elas acompanham, elas estão presentes na vida de Jesus, ouvem a sua palavra, recebem os seus ensinamentos, presenciam curas, milagres e libertação na vida das pessoas. E agora, depois de caminhar, depois de ver a morte, depois de ver a retirada do corpo do madeiro, da cruz do Calvário, e esse corpo sendo colocado em um sepulcro, elas estão presentes, elas estão assistindo a tudo, elas não estão ausentes. Como gostamos de receber bênção, como gostamos de ouvir testemunhos. E quando ouvimos testemunhos maravilhosos, ficamos um pouco entristecidos. E às vezes, por que é que eu não estava presente? Por que é que eu não recebi esta notícia? Por quê? Porque muitas vezes estamos ausentes. Estamos ausentes da celebração, estamos ausentes nos cultos, nos momentos importantes, nos momentos de culto de oração, culto de louvor, culto de adoração, nós não estamos presentes. Queremos ver milagres. E como gostaríamos de estar presente, estar entre essas mulheres, as primeiras a ver o túmulo vazio, as primeiras a ouvirem da parte do anjo esta notícia: não está aqui. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos da sua palavra, lembrai-vos que ele vos preveniu, que ele haveria de ser entregue na mão dos pecadores, ser morto e ressuscitaria no terceiro dia. E aí elas lembraram que Jesus havia dito, lembraram que Jesus havia prometido. Mas ali elas estão com especiarias, estão ali para ungir um corpo sem vida. Mas elas não encontram o corpo sem vida. Eles encontram um túmulo vazio. Um túmulo que não pôde reter. Uma pedra que não pôde segurar o Senhor. E o túmulo foi aberto. E ele foi aberto não para que Jesus saísse, porque nós conhecemos o Evangelho e sabemos que pedra, rocha, portas, nada pode deter o Senhor ressurreto. Mas o sepulcro foi aberto para que nós pudéssemos saber, para que os discípulos pudessem saber que o corpo não mais está ali, que ele não morreu, que ele não ficou morto, mas ele ressurgiu dentre os mortos e vive para todo o sempre. Que possamos desejar, sim, as bênçãos de Deus, presenciar os milagres do Senhor, mas que nós não estejamos ausentes, que nós não estejamos à distância, mantendo distância do Senhor, ausentes nas grandes celebrações, ausentes da nossa comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe e que nesta manhã Ele possa lembrar da sua palavra dita a nós e que possamos nos lembrar
de toda a boa palavra do Senhor para com as nossas vidas. Deus te abençoe e tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.